Bem-vindos! Hoje, segunda-feira, 3 de novembro de 2025, e o cenário global parece... bem animado, né? Mercados operando em alta. O clima tá positivo lá fora, um apetite a risco bem claro no ar. Pois é. E a nossa ideia aqui é justamente mergulhar num relatório de mercado bem detalhado para entender o que está por trás desse otimismo todo e, claro, como isso bate aqui no Brasil. Exato. Vamos desdobrar isso. Ok, então, para começar, qual que é a história principal que os mercados estão contando hoje? O que está movendo as coisas? Olha, a narrativa é de otimismo sim, e vem basicamente de duas frentes principais, né? A primeira são os resultados das empresas lá nos Estados Unidos. Vieram fortes, sabe? Especialmente o setor de tecnologia. Ah, sim. Teve Apple, Amazon semana passada, né? Que animaram bastante. Isso, exatamente. E a gente vê isso até nos futuros. O Nasdaq 100, por exemplo, está subindo um pouquinho mais que o S&P 500. Mostra essa força da tecnologia. Entendi. E a segunda frente? A segunda é geopolítica. Parece que está rolando um alívio, assim, nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Ah, que bom. Isso sempre ajuda. Sempre. Diminui a preocupação com cadeia de suprimentos, com demanda global, melhora o humor geral, né? Faz sentido. E essa combinação parece que tá impulsionando tudo lá fora, né? A gente vê os futuros americanos em alta, a Europa também. Sim, sim. Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, todos subindo um pouco. Na Europa, DAX, Eurostoxx, mesma coisa. Por volta das 6 e pouco da manhã, horário daqui, estava tudo no verde. Então, esse cenário externo funciona como um baita vento a favor para o Brasil, certo? Com certeza. Funciona assim. O Brasil é o que a gente chama de mercado emergente de alto beta. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente tende a ser mais sensível a amplificar os movimentos lá de fora, tanto para cima quanto para baixo, né? Então, essa combinação de micro, que são os balanços bons de tech, com o macro, que é essa distensão comercial, nossa, é um cenário muito positivo. Aumenta muito a chance da B3 abrir bem hoje, talvez até com gap de alta. Interessante. Agora, olhando para a Ásia, o fechamento lá foi majoritariamente positivo. O Nikkei do Japão, nossa, subiu mais de 2%. Coreia do Sul também foi bem. O Nikkei se destacou mesmo. Mas a China ficou mais modesta, né? Xangai subiu, mas menos. Hong Kong também. Por que essa diferença, especialmente na China, que está no meio dessa história comercial toda? Aí entra uma nuance interessante. Sabe o PMI industrial da China? O índice de atividade da indústria? Sei, acompanho. Então, ele veio um pouquinho abaixo do que o mercado esperava. Deu 50,6. E a expectativa era mais para 50,9. Há uma leve frustração, então. Exato. Ainda está acima de 50, que indica expansão, mas essa freadinha deu uma segurada nos índices chineses. Ok. Mas o que eu acho fascinante mesmo é o Japão. O Nikkei, que tem muita ligação com tecnologia americana, com um ciclo global, ele simplesmente ignorou esse dado mais fraco da China. Ignorou. Totalmente. Focou nos motores globais, resultado das techs nos Estados Unidos, alívio à China e subiu forte. E o que isso sinaliza pra gente? Sinaliza que, pelo menos agora, o sentimento de risco global está mais forte que os dados regionais. O mercado japonês escolheu olhar o copo meio cheio, focar no positivo global. E isso é um sinal construtivo para os mercados aqui do Ocidente que estão abrindo agora. Entendi. Bom, vamos mudar um pouco o foco? Commodities. O petróleo está caindo um pouquinho hoje, né? Brent e WTI, uma queda bem leve. Isso muda alguma coisa no cenário? Olha, essa queda é mínima. Quase um ruído técnico, eu diria. Principalmente se a gente lembrar que o petróleo subiu forte, uns 8% na semana passada. Verdade, teve aquela alta expressiva. O que puxou mesmo. O gatilho foram as sanções dos Estados Unidos contra produtoras russas importantes, tipo Rosneft, Lukoil. Isso mudou a percepção do mercado, sabe? Antes era medo de excesso de oferta, agora passou a ser uma preocupação com aperto na oferta. Entendi a dinâmica. Então, mesmo com essa quedinha hoje, o Brent ali acima de $64 ainda é um preço bom para a Petrobras, para a Petro 4. E o minério de ferro? Pensando na Vale, como é que tá? O minério tá firme, continua negociando acima daquele nível chave de $100 por tonelada, tá ali por volta de 105, $106. Isso é bom pra Vale, né? Ótimo para Vale. E junta isso com um cenário global de apetite a risco, com a melhora na tensão a China, que pode sinalizar mais demanda industrial. Fica um quadro bem favorável para a Vale 3. Sem contar fatores internos recentes, né? Balanço que agradou, expectativa de dividendo. Certo. E na contramão disso tudo, o ouro. Tá caindo hoje, né? Quase 0,5%. Exatamente. E a queda do ouro é a outra face da moeda desse apetite ao risco todo. Como assim? O ouro é o refúgio clássico, né? Quando o investidor está mais confiante, buscando mais retorno em ações, por exemplo, ele vende o ouro. A demanda por segurança cai. Entendi. É uma confirmação, então. É o que a gente chama de confirmação cruzada entre ativos. Ações sobem, ouro cai.
valida esse sentimento risk-on de hoje. Agora, tem um ponto que me chamou a atenção que parece até um pouco estranho. Renda fixa americana. Os juros dos títulos de 10 anos estão caindo abaixo de 4,1%. Isso não é meio contraditório com esse apetite todo por risco? A gente não esperaria juros subindo? Excelente ponto. É contraintuitivo à primeira vista, sim. Tem algumas explicações possíveis circulando no mercado. Quais seriam? Uma delas tem a ver com a incerteza por causa da paralisação parcial do governo lá nos Estados Unidos, o tal do shutdown. Isso está atrasando dados econômicos importantes, tipo o PCE, que é a inflação que o Fed mais olha. Ah, a falta de dados gera incerteza. Exato. E o mercado de títulos pode estar reagindo a isso, colocando no preço um risco maior para a economia, ou talvez uma chance maior do Fed ter que dar uma pausa nos juros. Faz sentido. E tem outra leitura. Tem gente que acha que mesmo com o otimismo, alguns investidores ainda compram um pouco de título para se proteger, sabe? Uma diversificação. Mas para o Brasil, qual o impacto dessa queda nos juros americanos? Para o Brasil, o ponto crucial é o seguinte: juro mais baixo lá nos Estados Unidos aumenta o diferencial para o nosso juro aqui, para a Selic, que está alta. O spread fica maior. Exatamente. E isso torna o carry trade mais atraente. Aquela operação de pegar dinheiro emprestado lá fora, onde o juro é baixo, para aplicar aqui, onde o juro é alto. E isso é bom para a gente? Muito bom. Atrai fluxo de capital estrangeiro e isso ajuda o real, ajuda a B3, traz liquidez para o mercado local. Ótimo. Passando agora para o câmbio. O dólar está com um comportamento meio misto hoje, né? Ganhando do euro, da libra, mas subindo também contra o iene. O que a gente tira daí? Essa dinâmica é interessante. O dólar ganhando do euro e da libra pode ser uma preferência pela economia americana, talvez pelos resultados das techs que a gente falou. Certo. Mas o dólar subindo contra o iene, isso é bem informativo sobre o risco. O iene é moeda de refúgio, né? Sim, clássica. Quando o dólar sobe contra o iene, o SDJPY subindo, geralmente significa que o pessoal está vendendo iene, segurança, para comprar dólar. Talvez para investir em ativo de risco americano. Ou seja, confirma de novo o apetite por risco global. Entendi. E para o nosso real? O que esperar para o dólar aqui? O futuro ficou meio estável, perto de 5,37. Ficou estável no overnight, sim, mas para a abertura do mercado à vista hoje a gente vê dois vetores meio que brigando. Quais seriam? Tem um vetor que pressionaria o báuano para cima, desvalorizando o real, que é essa força geral do dólar lá fora, o índice DXY subindo contra outras moedas. Isso pode contagiar a gente aqui. Ok, essa pressão de alta. Isso. Mas tem outro vetor, que a gente acha que está mais forte hoje, que pressiona o dólar para baixo, valorizando o real. E o que compõe esse vetor? São vários fatores a nosso favor. Esse sentimento global de riscon, os preços das nossas commodities lá em cima, petróleo, minério, e o que a gente acabou de falar, os juros americanos caindo, que deixa o carry trade mais interessante. Então a aposta é que esses fatores a favor do real ganham. Nossa avaliação é que sim, que esse vetor 2, pró-real, deve prevalecer. Então a expectativa é de pressão de baixa no dólar hoje, uma tendência de valorização do real depois da abertura. Ótimo. Então, vamos trazer a conversa totalmente aqui para dentro. Com todo esse cenário externo positivo, o que a gente tem de risco ou ponto de atenção aqui no Brasil que pode, sei lá, atrapalhar essa festa? O principal evento do dia, e o maior risco de curto prazo, sem dúvida, é o Boletim Focus. Sai às 8h25 da manhã, pelo Banco Central. E tem apreensão no mercado sobre ele. Tem sim. Uma certa ansiedade. O motivo são os dados recentes de emprego que vieram muito fortes, né? O CAGED mostrou criação de mais de 200 mil vagas, desemprego na mínima histórica de 5,6%. Isso é bom ou não? É ótimo para a economia real, claro. Mas para o mercado financeiro, acende um alerta. De inflação. Exatamente. Principalmente inflação de serviços, que usa muita mão de obra e é sensível a salário. O medo é que essa percepção de pressão inflacionária apareça nas expectativas de inflação de longo prazo lá no Focus, para 2026, 2027. Entendi. Se as expectativas subirem muito... Aí o mercado chama isso de desancoragem. E se as expectativas desancoram, o Copom fica com menos espaço para cortar a Selic, entende? Totalmente. Limita a política monetária. Isso. Então, um Focus ruim hoje pode sim reverter o otimismo da abertura. E aí penaliza mais os setores da Bolsa que dependem de juro baixo. Varejo, construção, as small caps. Fica o alerta, então. Além do Focus, tem mais alguma coisa na agenda hoje? IPCS, confiança e o Haddad fala à tarde, né? Tem sim. IPCS e confiança empresarial, ambos da FGV, ajudam a pintar o quadro. Mas o Focus é a estrela hoje. E tem a fala do ministro Haddad sobre finanças climáticas. E o mercado olha para isso como... A pauta climática, COP30, é vista como positiva. Pode atrair capital estrangeiro. Mas o mercado está sempre de olho em qualquer coisa que o Haddad fale sobre o fiscal, né? E no radar político sempre tem ruídos. Investigações, pesquisa de popularidade. Vi uma pesquisa Genial Quest sobre segurança com reprovação alta. Isso afeta o mercado? Indiretamente sim. A leitura costuma ser que popularidade baixa tira capital político do governo para aprovar a agenda econômica, principalmente a fiscal. Aumenta um pouco o prêmio de risco de longo prazo. Mas hoje, o foco principal mesmo é o Focus. Entendido. Para a gente fechar o panorama, vamos para a análise técnica. O Ibovespa está voando, né? 8 altas seguidas, fechou na máxima,
histórica 149.540. E o mini índice futuro, o ING25, fechou em 152.225. Como está o gráfico? Olha, tecnicamente, se você olhar só indicadores de tendência, médias móveis, o diagnóstico é compra forte. A tendência de alta é clara. Ponto. Mas tem um mais, imagino. Tem um mas bem grande. O mercado está tecnicamente muito esticado, ou sobrecomprado. Vários indicadores que medem o ímpeto, a velocidade, estocástico, Willis -%R, CCI, estão em níveis de exaustão. O RSI está quase batendo em 70, que é aquele limite clássico. E o que isso significa na prática? Que vai cair? Não necessariamente que vai cair amanhã. Sobrecomprado não é sinal de venda direto, mas significa que está vulnerável. A chance de ter uma correção, uma realização de lucros, pelo menos uma pausa, aumenta bastante nesses níveis. Então, para quem está pensando em comprar agora, o timing é arriscado. É mais delicado, sim. O ponto de entrada agora exige mais cautela. Pelos gráficos, a gente identifica uma zona de resistência muito forte para o mini índice, ali entre 152.240 e 152.245. O preço fechou colado nisso na sexta. É uma barreira importante, então. Muito importante. E o suporte mais relevante para onde o preço poderia ir numa correção está na faixa de 151.800 a 151.800. E como esses níveis jogam com a abertura esperada em alta? Bom, a expectativa é abrir com gap de alta, né? Isso levaria o preço direto para testar essa resistência de 152.240 a 245. E aí, basicamente, dois cenários. Certo. Cenário 1. Rompe. Se conseguir passar e ficar acima de 152.245, confirma a força e pode buscar alvos mais para cima. 152.430, 152.740, quem sabe até 153.330. E o cenário 2? Cenário 2. Falha na resistência. Se o preço bate ali e não passa, talvez por realização de lucro, talvez um fox ruim ajude nisso aí, busca a correção. Primeiro alvo seria o pivô central do dia, 151.935. Se perder isso, vai buscar aquela zona de suporte mais forte lá embaixo, 151.800, 8.800. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que esperar da abertura da B3 e das primeiras horas hoje? Uma síntese final. Resumindo bem, abertura provável em gap de alta, puxada pelo otimismo global, temos suporte setorial para Petrobras e Vale por causa das commodities, o fluxo de capital tende a ser positivo para o Brasil por causa do risco global e do carry trade, o que ajuda o real e a bolsa. Mas com um olho no risco doméstico. Exato. Principal risco do dia, boletim Focus às 8h25. Pode trazer volatilidade e até uma correção se vier ruim. E, tecnicamente, o mini índice começa o dia forte, mas muito esticado e bem na cara de uma resistência-chave, 152.242,245. É um ponto de decisão logo de cara. Fica bem clara, então, essa tensão para o dia, né? Um impulso forte de fora contra esses possíveis freios aqui dentro, focos e a condição técnica de sobrecompra. Exatamente, é essa a dinâmica principal. E isso, sabe, deixa uma pergunta no ar, para a gente acompanhar não só hoje, mas daqui para frente. Qual seria? Com a bolsa em máximas tecnicamente esticada, será que essa dependência toda do cenário externo favorável não está meio que maquiando alguns riscos internos, principalmente de inflação, que podem voltar com força mais tarde? Ou será que o momento global está tão forte que simplesmente atropela essas preocupações locais no curto prazo? Uma ótima reflexão para a gente ficar de olho. É algo para monitorar de perto, com certeza.